Quando estamos na presença dele, nós achamos graça, nós achamos vida. E a palavra de Deus diz que a graça dele é melhor que a vida. A palavra de Deus diz que vale mais um dia nos atos do Senhor, na sua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, esse é o melhor lugar que o crente gosta de estar, é na presença do seu Pai. Então vamos cantar essa canção que diz: Senhor, minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja como terra árida, os meus lábios Te louvam. Palmas. Observando diante do trono o Cordeiro de Deus. Cantemos isso: digno é o Cordeiro, ele é digno de toda glória, todo louvor, toda oração. Toda
nossos louvores. Lindo é o Cordeiro que por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar, sendo poderoso, decidiu se humilhar, suportou por mim amar. Ele é digno de ter toda honra, poder, pois com seu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda glória pra sempre. Digno o Cordeiro que venceu a morte e virá pra sempre viverá pra me buscar. Digno é o Cordeiro de Deus que venceu a morte e virá pra sempre reinará. Toda glória ao Cordeiro de Deus que venceu a morte. Igreja pode sentar. Convido o pastor Evanilson para estar aqui conosco. Ele que estará trazendo a mensagem de hoje. Feche seus olhos. Vamos fazer aqui uma breve oração para o seu servo de Deus. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, pela vida de Evanilson, que está aqui conosco. Prontidão aceitou o nosso convite. Que Tu possa estar usando ele, Senhor, esta noite, abençoando o seu ministério, abençoando sua família. Que tudo que ele faça seja para a glória do Teu nome, Senhor. Toma o Senhor em Tuas mãos, capacita-o como Tu já tem usado e capacitado o Teu servo, e faz a Tua vontade, e fala conosco, Pai, para a glória do Teu nome e edificação da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Bem, meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Motivo de gratidão, poder voltar a esta casa de oração, poder ver alguns irmãos queridos. Desde já eu gostaria de agradecer, presbítero Cícero, pelo convite que me foi feito, ao irmão William, que Deus possa abençoar essa federação tão amada, tão querida, que tem estado em nossas orações. Trago aqui um abraço dos irmãos ali de Lagoa Seca. Não puderam estar conosco aqui nessa noite, porque já havia uma programação reservada bem antes, né, dessa programação teológica, mas soube que eles estiveram, uma parte deles aqui ontem à noite, e me relataram que foi um momento muito prazeroso. Eu queria também saudar aqueles que nos acompanham através da transmissão, e eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Que responsabilidade! Reverendo Rodrigo prega na sexta à noite, aí vem o presbítero Cícero e prega majestosamente no sábado à tarde e me coloca para encerrar, né? Foi de propósito isso. Gratidão ao Senhor, irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1.
E aí eu vou convidar aqueles que estão em casa também a abrir as suas Bíblias. É um texto por demais conhecido e que não foi premeditado, né? Mas como nós acreditamos em predestinação, os irmãos louvaram aqui justamente parte do texto que nós vamos estar vendo nesta noite, que é sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não foi nada planejado, mas tudo já estava de conformidade com a vontade soberana do Senhor nosso Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1, nós vamos ver até o versículo de número 10, e após a leitura, eu peço que você não feche sua Bíblia, nós vamos estar meditando versículo a versículo nesta noite. Todos encontraram? Alguma misericórdia? Alguém procurando? Não? Então vamos ler o texto que diz: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, versículo 3, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Versículo 9. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Meus irmãos, o tema da nossa palestra, da nossa exposição nessa noite é da esperança, o fundamento. E surge uma pergunta para nossa reflexão inicial nesta noite: qual é a sua esperança? Qual é a sua expectativa? O que tem enchido e preenchido o seu coração diante dessa realidade que nós estamos vivenciando? Uma realidade de um futuro incerto, de momentos difíceis marcado pelo medo. Qual é a sua esperança? Certa vez, um famoso pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, pregador batista, afirmou que a visão de Deus, ver a Deus face a face, entrar nos céus e poder contemplar os justos brilhando como as estrelas no firmamento, essa deve ser a maior esperança da Igreja de Cristo sobre a face da terra. Imagine comigo você ser convidado pelo rei a entrar no seu reino, e não somente entrar no seu reino, mas fazer parte dos seus súditos, e não somente fazer parte dos súditos desse rei que possui esse reino, mas de agora sentar na mesa do rei e participar juntamente com o rei e com os seus súditos do banquete que ele irá dar a todos aqueles que foram alcançados e comprados pelo sangue do seu Filho, o sangue que foi derramado e aspergido pelas nossas vidas. Pois bem, interessante é que a maioria daqueles que fazem parte da igreja militante, da igreja que está viva, que nós podemos contemplar, a grande maioria nem ao menos conhece o propósito da morte e da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Há um total desconhecimento de quem tenha sido aquele que morreu, mas aquele que também ressuscitou ao terceiro dia.
aquele que derramou seu precioso sangue no madeiro, fazendo-se maldito por um povo cujo o mesmo se encontrava morto em seus pecados, em suas transgressões. Um povo que outrora estava morto nos seus delitos e pecados. Um povo que era totalmente incapaz de salvar a si mesmos. Um povo que, por conta dos seus pecados, cravou na cruz o seu rei. Aquele que o profeta Isaías, no capítulo de número 53, vai dizer que o nosso rei foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Dele não tinha aparência nem formosura, olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos agradasse. O nosso rei, irmãos, era desprezado pelos homens, o mais rejeitado diante da humanidade, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de um que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi morto, pendurado no madeiro, diante dos homens e também diante dos céus. Ele estava verdadeiramente inclinando e chamando a todos a olharem, contemplarem a cruz ensanguentada. O mundo, o universo inteiro parou para aquela ocasião. O mundo agora é um antes da cruz e outro depois da cruz. Os céus estão em silêncio. O inferno está torcendo para que ele desista. Os homens caluniam aquele que estava na cruz. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Como ter esperança diante dessa realidade, irmãos? Diante dessa cena que eu trago-vos nesta noite. Quando não havia um justo sequer, ele se entregou quando todos haviam se extraviado. Ele nos amou quando nós encontrávamos na escuridão, encontrávamos nas trevas. Ele nos resgatou quando nós menos merecíamos. Ele se deu quando nós éramos desprezíveis e miseráveis. Um homem assim não pode ter esperança em si mesmo, porque ele é incapaz de chegar até a presença do grande rei. Mas algo aconteceu. Aquele que foi morto na cruz, silêncio durante 3 dias. Mas apesar de quem nós éramos, apesar dos nossos pecados, apesar de que nós estávamos totalmente destituídos da glória de Deus, o Deus Pai, o Rei de todo o universo, nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o caos estava instalado, houve a luz, houve a esperança. O Deus Espírito se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Ele escolheu não nos enviar a sua justiça, não nos enviar a sua ira, mas Ele escolheu nos amar. Ele deixou a sua glória, Ele sofreu, Ele morreu, Ele deu a sua vida pelos escolhidos de Deus, para exclusivamente perdoar os nossos pecados, para nos trazer de volta a comunhão com Deus Pai, que havia sido quebrada pelo pecado, e para nos dar a vida eterna, que somente em Cristo pode ser alcançada. A centralidade do universo não se encontra voltada para o homem, porque o homem é alguém sem esperança. Andávamos desgarrados, como ovelhas que não tinham pastor.
olhávamos para um homem, olhávamos para os sacerdotes, que uma vez por ano derramava sangue para perdão do pecado do povo de Israel. Mas depois de todo aquele simbolismo, o povo continuava a pecar novamente. Mas o sacerdote, que se entregou como sacerdote, como a própria oferta, se deu uma vez só, de uma vez por todas, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje a igreja possa ter esperança. Não era qualquer homem que estava sendo crucificado ali, era o Filho de Deus. Era o Cristo prometido pelo próprio Deus, anunciado pela lei e pregado pelos profetas. O Cristo que veio pagar pelos nossos pecados, o justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos pecadores. De repente, ouve-se um brado na cruz: Tetelestai, está consumado. Agora há esperança para nós. Agora a igreja, a esperança para a igreja. O último pedido do Filho de Deus na cruz não foi: Pai, pune esses homens, pune os pecadores, porque não tem mais jeito. Não, o último pedido do Filho de Deus na cruz foi: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele faz essa última oração, e a Bíblia diz que ele expira, que ele morre diante de todos. Há lágrimas de um lado, há angústias de outro lado, o reconhecimento de um soldado: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Silêncio do sábado chega e invade o coração daqueles que o seguiam. Você consegue visualizar essa cena? Alguns zombam. Onde está agora a sua esperança? Outros seguiam a Jesus na expectativa, na esperança de que Jesus fosse se tornar o rei de Jerusalém e expulsando dessa maneira os romanos. É nesse contexto de trevas, de silêncio, que nós chegamos no domingo pela manhã. Há algumas lições para as nossas vidas de imediato. E a primeira lição é de que há esperança para a igreja, porque a igreja não serve a um Deus morto, mas a igreja serve a um Deus vivo. Segunda lição que nós podemos tirar dessa introdução é que toda a palavra que o nosso rei falou, todas se cumpriram. Nenhuma delas caiu por terra. E a terceira lição é de que a sua esperança, se estiver neste mundo, ela se acaba, ela se desfaz. Mas se a esperança da igreja está em Cristo, ela não morreu, ela ressuscitou. Aonde está a sua esperança? O que é que traz alegria ao seu coração? Olhe comigo o versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Algumas mulheres que foram ao túmulo do homem Deus, 100% Deus, 100% homem, o homem mais glorioso que já pisou sobre a face da terra, onde muitos discípulos, inclusive os próprios apóstolos, já haviam perdido totalmente a sua esperança. A ideia dessas mulheres era cumprir o ritual judaico, de preparar o corpo daquele que estava ou que havia sido falecido, de cuidar, de embalsamar o corpo. E talvez uma pergunta surgiu no meio daquelas mulheres: quem moverá a pedra que tampa a entrada do túmulo? Quem de nós, mulheres desprezadas pelo contexto judaico,
sem força alguma para mover uma pedra gigante que havia sido colocada para tampar aquela caverna, aquele túmulo. Lembremos, irmãos, a pedra que fechava era uma pedra grande, pesada, que havia sido selada e proibida a entrada de qualquer pessoa. A pergunta dessas mulheres: quem de nós vai tirar aquela pedra? Quem de nós vai mover aquela pedra? Além do mais, haviam 2 soldados romanos guardando aquela entrada. Ao que não foi a surpresa daquelas mulheres, versículo número 3, versículo 2 e versículo 3. Ao encontrarem a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, versículo 3, não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: quem moveu a pedra? Quem veio antes de nós? Ao chegar ao túmulo, não havia soldados, não havia mais pedra tampando o local, não havia mais corpo. Quem teriam sido os ladrões? Os próprios soldados? Interessante que a pedra não foi movida de fora para dentro, mas foi de dentro para fora. O fundamento da igreja, ou a esperança da igreja, está no fato de que ele não está lá. Ele ressuscitou. A esperança da igreja está no fato de que nós não louvamos a um Deus que está morto, que nós não louvamos a um Deus que não tem olhos, ou que tem olhos e não vê, que tem boca e não fala, que tem mãos e não apalpa, que tem pés e não anda. Não, a esperança da igreja é que ele, o corpo dele não está lá, o túmulo está vazio, ele não está ali. Essa é a esperança da igreja, essa é a mensagem principal do evangelho. Ele veio, se fez carne, morreu, mas ele ressuscitou. Pode ir no túmulo, está vazio. Olha o que diz o versículo 4, irmãos, ao versículo 6, a parte A. Aconteceu que perplexas, que mensagem, que visão. Quem roubou? Onde estão os soldados? A pedra foi removida, ele não está aqui, o túmulo está vazio. Ficaram perplexas diante disso. Apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Versículo 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais dentre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Essa mensagem não poderia vir de homem algum. A interpretação desses 2 varões de vestes resplandecentes é que eram 2 anjos. Anjos que já haviam falado anteriormente. O que isso tudo quer dizer? É que a mensagem da ressurreição do nosso mestre, do nosso rei, não vem da terra, vem do céu. Quantas vezes nós não ouvimos mensagens da terra que nós ficamos sem esperança? Mas quando a mensagem é do céu, irmãos, renova-se dentro de nós a esperança. Como o próprio profeta vai dizer, que ainda que a árvore seja cortada e os seus ramos, as suas raízes permanecerem na terra, ao cheiro das águas, ela florescerá e dará os seus frutos. Não somente isso, ele não somente ressuscitou, irmãos, mas ele nesse exato momento, ele reina soberanamente, ele governa sobre todas as coisas, ele governa sobre a vida da igreja, ele governa sobre você, sobre mim, sobre você que está nos acompanhando através dessa transmissão. Ele não viu a corrupção, por isso a morte não pôde segurá-lo. A melhor notícia que nós poderíamos ouvir durante ou depois dessa pandemia que nós estamos vivenciando, a melhor notícia que nós poderíamos proclamar sobre o universo é de que o túmulo está vazio. Não há outra mensagem para o pregador,
Não há outra mensagem para a igreja. Não há outro fundamento que sustente toda a doutrina da igreja cristã sobre a face da terra. Cristo vive. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E porque Ele vive, que nós também viveremos com Ele. E porque Ele ressuscitou, Paulo chega a dizer isso, escrevendo a carta aos Romanos. Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele no último dia. A morte não é o fim para o crente. A morte é a carruagem celestial que vai levar o servo até a presença do seu rei. Há um louvor que diz que a morte não pôde deter o autor da vida. Ah, queridos irmãos, Ele vive. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. É porque Cristo vive que a igreja se espalhou. É porque Cristo vive que a igreja cresceu no livro de Atos. Porque a obra não é dos homens, é de Cristo. A igreja não é de homens, é de Cristo. Foi falado ontem à noite aqui pelo pastor Rodrigo. A igreja não é de pastor, a igreja não é de homens, é de Cristo. As decisões são de Cristo. Quem alimenta a igreja é Cristo. Quem sustenta a igreja é Cristo. Quem levanta homens é Cristo. Quem abate homens é Cristo. Quem governa todas as coisas é Cristo. Sabe por que a igreja está de pé, irmãos? Porque há um Deus que é vivo e que governa a igreja. Eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é de Pedro, a igreja não é de homens, é de Cristo. Olha o que diz João escrevendo no Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e o versículo 18. Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha o que diz Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55 ao versículo 57. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas Cristo não pecou. E a força do pecado é a lei, mas Cristo cumpriu a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os restos mortais de Buda se encontram no túmulo. Os restos mortais de Maomé se encontram no túmulo. Os restos mortais de Allan Kardec se encontram no túmulo. Mas os restos mortais de Cristo não estão no túmulo, porque Ele não está ali, Ele ressuscitou. Sabe onde Ele está agora? Isaías capítulo 6, assentado no mais alto e sublime trono. Seu rei, a esperança que é o fundamento da igreja, está nesse exato momento passeando no nosso meio, sondando cada coração aqui nessa noite, sabendo qual é a preocupação de cada um nessa noite, as incertezas, os temores, os medos. Ele não está morto, Ele ressuscitou. Essa é a esperança fundamental da igreja. Paulo chega a dizer que se a nossa esperança está em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A história conta que os apóstolos pregavam com tanta ousadia, mas ao mesmo tempo com tanta esperança que Cristo voltasse, que eles pregavam o evangelho cristocêntrico de tal maneira que eles não tinham a certeza de que iriam terminar o culto, porque eles acreditavam firmemente no seu coração que Cristo poderia voltar no meio do culto.
Os reformadores da mesma maneira, os puritanos da mesma maneira. E nós chegamos no século 21. Como estão os cultos em muitas igrejas? Qual é o alicerce de muitas igrejas? E aí eu volto à pergunta inicial: qual é a esperança de muitos crentes? Queridos irmãos, alguns puritanos chegaram a dizer que os homens e as mulheres que mais trabalharam para Deus nesse mundo foram os homens e as mulheres que mais pensaram no céu. Como não lembrar da oração de Jonathan Edwards? Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Como não lembrar que o autor e o consumador da nossa fé tem nos sustentado até aqui? Como não lembrar, irmãos, que nós somos peregrinos, como Pedro escreve na sua carta. Nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Nós só estamos de passagem nesse lugar. Queridos irmãos, a nossa preocupação não deve ir em obter coisas materiais e terrenas, porque Paulo escreve na carta a Timóteo, vai dizer que nós não trouxemos nada para esse mundo, e deste mundo não levaremos nada. A vida é rápida, a vida é única, a vida é curta, e vocês têm visto aí os noticiários. A morte, quando vem, não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe conta bancária, não escolhe sobrenome. Ela vem e ela leva. Ela não pede nem licença, não manda nem bilhete, não avisa antes. Jovens, entenda isso nessa noite. Se a sua esperança está em Cristo, você é o jovem mais feliz dessa terra. Se a sua alegria está em servir ao Rei que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, você não vai dar desculpas para não fazer a obra de Cristo. Olha que privilégio você tem, jovem, e você que nos acompanha nessa noite. Que privilégio! Deus chama você para trabalhar na obra dele. Com essa esperança de que um dia, muito em breve, você vai receber uma coroa incorruptível, que você vai receber um galardão inacessível, de que não há riqueza no mundo que possa substituir aquilo que está preparado para nós na eternidade. Aonde está a sua esperança? O túmulo está vazio, ele vive, ele reina pelos séculos dos séculos. E há uma outra canção que muito fala ao meu coração, é a canção do grupo Logos, autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Sabe por quê? Ele vive. A Bíblia diz que nenhum daqueles que o Pai me deu, eu lançarei fora. Porque ele vive, nós temos a esperança de que um dia, muito em breve, nós estaremos na presença dele. Os profetas do Antigo Testamento anelaram por vê-lo. Os homens do Novo Testamento, em sua grande maioria, viram, mas não contemplaram a sua grandeza, a sua glória, como Filho de Deus. Os apóstolos chegaram a perguntar ao próprio Filipe: Senhor, Mestre, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas nós teremos o privilégio de ver como Ele é. E como Ele é, nós seremos também. Que adianta, jovem, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez a sua esperança seja passar num concurso público, seja receber um aumento de salário, seja passar no Enem, na universidade. Talvez a sua esperança seja ter um cargo público. Isso não é pecado. Mas se essa esperança sobrepuja a esperança da glória, ela é pecado. Versículo 6, a parte B, ao versículo número 8.
lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tudo que foi profetizado no Antigo Testamento, cada palavra se cumpriu cabalmente. Tudo que foi ensinado por Jesus Cristo, cada palavra dita, cada ensino proferido, se cumpriu na morte e na ressurreição de Cristo. A pregação ultrapassou fronteiras e barreiras, desfez divisões e chegou até nós, irmãos. Mais de 2000 anos após a ressurreição de Cristo, nos alegramos na expectativa, na esperança de que nós ouviremos Cristo chamar o nosso nome e nos convidar: vinde, benditos de meu Pai, para o reino em que eu vos tenho preparado. Quando os apóstolos e discípulos não tinham mais esperança, chegaram as mulheres, rejeitadas pelos judeus, as mulheres com a maior de todas as notícias: ele não está mais ali, ele não está morto, ele ressuscitou. Perceba, a maior de todas as mensagens, do maior de todos os homens que já pisou sobre a face da terra, chegou até você. Lembre do dia que você ouviu essa mensagem. Ele alcançou, ele chamou de forma irresistível, ele atraiu com cordas de amor, ele trouxe para perto dele. Há esperança para a igreja. Nós não temos outra mensagem, irmãos, a pregarmos. Nós não temos outra mensagem a cantarmos, a louvarmos. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós não temos outra palavra a dizer a esse mundo perdido, totalmente depravado, morto nos seus delitos e pecados. Cristo ressuscitou, ele vive. A mensagem é cristocêntrica. A pregação, o louvor, as orações devem ser centradas na pessoa de Cristo Jesus e na sua obra redentora e vicária. Perceba, irmãos, a verdade da nossa esperança aponta para Cristo Jesus. E é por isso que nós hoje temos esperança. Entenda isso nessa noite. A sua esperança não se encontra em uma vacina, por mais eficaz que ela seja. E eu não estou dizendo aqui que não serve ou que você não tome, que você ainda não tomou, vá tomar. Mas a sua esperança não pode estar nisso. A nossa esperança não pode estar em governos, porque governos vêm e vão, passam. Promessas são feitas e mais promessas são feitas. A nossa esperança não pode estar em homens. A sua esperança não pode estar na sua conta bancária. E eu sei que alguns irmãos aí têm uma conta bancária vasta. O presbítero Cícero está fazendo uma caravana para ir lá para Águas de Lindóia, né? Conta bancária vasta, mas a nossa confiança não pode estar nisso. A nossa esperança não pode estar nisso. A nossa expectativa não pode estar nisso. Porque a riqueza neste mundo, a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Mas se a nossa esperança está em Cristo, está nos céus, onde nem a ferrugem corrói, nem o ladrão rouba, nós temos paz. Como é difícil ter paz no mundo agitado como esse. Como é difícil ter paz num mundo preocupado e angustiado como esse que nós estamos vivendo. Mas o crente fiel e verdadeiro tem paz, porque ele não serve a homens, mas serve àquele que vive.
Diante disso, diante da ressurreição de Cristo, diante do cumprimento das palavras do nosso Senhor e Salvador, nós podemos ter a certeza. Versículo 9 e o versículo 10. Aí nós encerramos. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas foram ali com um propósito e voltaram com outro. Elas foram ali sem esperança e voltaram com esperança. Mas algo interessante, elas não guardaram a esperança para elas. Elas pregaram. Elas anunciaram. Elas foram tristes, angustiadas, voltaram felizes e esperançosas. Preste atenção, e essa é a última lição que nós podemos guardar para as nossas vidas, desses 2 versículos que nós lemos. A igreja possui essa grande esperança, que é o fundamento dela, a ressurreição de Cristo. Mas a igreja não pode ficar acomodada com essa esperança. Em que parte eu me refiro? Nós precisamos anunciar que nós servimos a um Deus vivo. Como ouvirão se não há que pregue? Romanos capítulo 10. Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como irão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. O mundo está esperando uma notícia, e a igreja tem essa notícia. O mundo está esperando uma esperança, a igreja tem essa esperança. A questão é como nós temos ido. Ou será que nós temos ido? O mundo está um caos, mas a igreja tem esperança. Porém, a igreja não pode ficar com essa esperança nas 4 paredes. Nós não podemos, aquilo que os reformadores bateram muito nessa tecla, nós não podemos nos acomodar com o sagrado. Nós não podemos nos acomodar com o momento de culto. No ambiente de culto, presta atenção, você é crente na sua casa. Você é crente na sua universidade, você é crente onde você trabalha, você é crente na rua que você mora. Então nós podemos concluir, você é um missionário em potencial. Mulheres rejeitadas que não tinham opinião e que não tinham prestígios, foram elas que anunciaram a mensagem da ressurreição de Cristo. Presta atenção, mais uma vez, Charles Spurgeon, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Nós não podemos nos acomodar com isso. Nós precisamos avançar. A mensagem já foi nos dada. Cristo vive. Essa é a mensagem para nós pregarmos. Nós não temos outra. Cristo vive, Ele reina e Ele voltará. Essa é a mensagem da igreja, essa é a esperança fundamental da igreja. Entretanto, Jesus Cristo ordenou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é o seu papel dentro da igreja? Qual é o seu papel fora da igreja? Quando você voltar para a sua UMP local, o seu papel é fazer com que a UMP local se multiplique. Pregue o evangelho. O nosso papel, nós que estamos aqui e aqueles que nos acompanham, somos indesculpáveis, porque nós já temos a mensagem. O que nós queremos mais? Nós já temos o campo. O que nós queremos mais? Alguns puritanos diziam, eu não me lembro de quem é a frase, mas afirmavam que o meu púlpito é o mundo.
são os povos não alcançados, são os seus vizinhos, são os seus parentes. Meu irmão, seja sincero, mesmo sabendo que Ele ressuscitou e de que Deus predestinou aqueles que hão de estar com Ele na eternidade, na glória, mas como você consegue dormir em paz, sabendo que o seu familiar não foi alcançado por essa mensagem? Isso não inquieta o seu coração? Como você consegue estudar com pessoas que você sabe que ainda não foram alcançadas por essa mensagem gloriosa? Como você consegue dormir em paz, comer em paz, sabendo que pessoas estão indo para o inferno? Eu não estou dizendo que você agora vai salvá-los. Eu não estou dizendo isso porque o homem não salva. Mas você e eu devemos pregar esse evangelho. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Há tempo, kairos de Deus, e há fora de tempo, há kairos. Nós precisamos pregar, irmãos, em todo o tempo. Deixe-me trazer uma aplicação bem prática para todos nós aqui. Use as suas redes sociais para pregar o evangelho. Quando você for sair da sua casa, pregue o evangelho. Se dispõe a fazer a obra de Cristo, como essas mulheres fizeram. E mais para frente, homens fizeram. E nós chegamos hoje aqui. Nós chegamos, irmãos, nós somos frutos da pregação do evangelho por parte de homens fracos e falhos, mas cheios do Espírito Santo de Deus. A minha oração é que essa federação, juntamente com cada MP local, seja cheia do Espírito de Deus. Mais uma vez, terceira vez, Charles Spurgeon, aos seus alunos: meus filhos, palavras bonitas podem preencher a mente do pecador. Palavras bonitas, eloquentes, podem preencher um salão como esse. Mas somente o Espírito Santo de Deus pode preencher o coração do pecador. Você não precisa usar palavras bonitas para pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Não é isso que Paulo diz a Timóteo, capítulo 4, versículo 2? Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pelo seu reino e pela sua vinda. Pregue o Evangelho. Inste, quer seja oportuno, quer não. Corriges, repreende em todo o tempo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eu creio que dentre essa federação Deus tem sustentado os seus, que não tem feito a obra do Senhor como mais um culto, mais uma reunião, mais um encontro, mas que tem feito a obra do Senhor com alegria, que tem anunciado esse evangelho com intrepidez, que tem dito: eis-me aqui, como o profeta Isaías, envia-me a mim. Permita-me concluir nessa noite. Porque Ele vive, a esperança para a sua família. Nós falamos muito dos de fora, mas esquecemos muitas das vezes dos de dentro. Nós evangelizamos muito os de fora, mas esquecemos de evangelizar os de dentro. Moody certa vez disse que 99% das pessoas que você entrega um panfleto vão ler a sua vida e apenas 1% vai ler a sua Bíblia. Eles estão vendo você. E é porque Cristo vive a esperança para a sua família, a esperança para o futuro da igreja. Cristo, Ele é fundamento da igreja. E não é um Cristo morto, é um Cristo vivo, que tem sustentado a sua igreja, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Segunda aplicação, nós temos visto aí os noticiários. Porque Ele vive, nós cremos que a morte
de um crente não é o fim, mas é o começo de uma vida eterna. Morrer para o crente, como diz Paulo, escreve na carta aos Filipenses, versículo 21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, queridos irmãos, se Cristo é a sua esperança, vá em paz para a sua casa. Descanse no Senhor. Se preocupe com hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Segunda-feira pertence a Ele. Porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. A esperança para essa geração perdida. A esperança. Porque Ele tem levantado nesse lugar um povo zeloso de boas obras, que serve ao Senhor com gratidão e com disponibilidade. Há esperança para essa geração, irmãos, porque Deus tem cuidado dessa federação e Ele vai continuar zelando por ela, porque não é de homens, é de Cristo. Porque a obra não é de homens, é de Cristo. Que você possa ir para a sua casa, refletindo nessa noite, o que você tem feito na obra de Cristo. A mensagem é essa, como diz C.S. Lewis, puro e simples. É o evangelho puro e simples, cristianismo puro e simples. Não há outra mensagem, não há outra palavra, não há outro louvor. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Vamos orar? Feche os olhos aí onde você se encontra. Que você possa fazer essa oração, talvez pedindo perdão ao Senhor por sua omissão, pelo seu descuidado, talvez pedindo perdão ao Senhor pelo seu desprezo muitas das vezes com a casa de Deus, com o culto ao Senhor. Talvez pedindo perdão porque lá no começo, no início, você era tão fervoroso. Com o passar do tempo, como diz Apocalipse capítulo 2, deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois de onde caíste, arrepende-te e volte. Ou talvez seja uma oração de agradecimento, porque Ele convida você a trabalhar na sua obra, na sua seara. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nos humilhamos diante da Tua presença, Deus. Quebrantamos o nosso coração. Que mensagem gloriosa nós temos. Nós não servimos a um Deus morto, mas a um Deus vivo, que nos sustenta, que nos carrega, que nos orienta, que nos alimenta, que nos livra de todo mal, que nos direciona por meio da Tua Santa Palavra. Nós servimos a um Deus vivo que fala conosco. Oh Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado essa federação, essa igreja, cada UMP aqui representada, Senhor, cada liderança. Oh Jesus, obrigado. Nós podemos sim declarar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Perdoa, Deus, as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, a maneira como nós temos feito a Tua obra, Senhor. Muitas das vezes negligente, muitas das vezes dando desculpas para não fazermos, ou para não estarmos, ou para não frequentarmos, ou mesmo para frequentarmos de todo jeito. Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos, fortalece-nos, ó Deus, que o Senhor possa continuar sustentando e orientando essa federação, ó Deus, guardando e livrando de todo mal, Deus, capacitando cada vez mais jovens para se unir, ó Deus, para trabalhar na Tua seara, para lutar esse combate, ó Deus. Levanta jovens dispostos e disponíveis para o Teu trabalho, para a Tua obra, Deus, para os Teus campos. Senhor, a nossa oração coloca essa esperança
em nosso coração. Que Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando os irmãos. Deus continue abençoando essa federação, em nome de Jesus. Que palavra gloriosa, né? Graças a Deus pelo seu servo que nos trouxe essa mensagem. E a gente da federação preparou um mimozinho para ele. Igualmente como todos os preletores que aqui estiveram, a gente vai dar um livro. Aí eu peço para Milena estar tirando foto aqui, por favor. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Evanilson, por ter aceito o convite e por ter estado aqui conosco. Deus continue abençoando seu ministério, sua família. Tudo corra para a glória de Deus. Meus irmãos, chegamos ao fim da nossa conferência. Você que está em casa, você que está aqui no templo, espero que tenham recebido da parte do Senhor e tenha sido edificado para a glória do Senhor. Agradeço a Igreja do Monte Santo, a Igreja Presbiteriana do Monte Santo, por ter nos alojado aqui, né, nesses 2 dias, ter estado aqui conosco. A liderança da igreja, aqui representada pelo presbítero Tarcísio. Então, que Deus possa continuar abençoando e capacitando diariamente essa liderança de toda essa igreja. Agradeço também a vocês que estiveram aqui conosco, aos irmãos que estão em casa também acompanhando. Que Deus possa ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, fiquem-nos de pé. Nossa UMP tem um moto, nós vamos recitá-lo hoje novamente. Em seguida cantaremos o hino da mocidade, encerrando a nossa conferência. Nosso moto diz assim, vou recitá-lo aqui e depois a gente fala com todo vigor. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Agora, com todo vigor, vamos estar recitando esse nosso moto. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Amém. Que esse moto seja aquilo que possa estar regendo nossa vida, nossos UMPs locais, nossa federação, as demais federações e também a nossa sinodal nacional, e tudo isso para a glória de Deus. Os irmãos de louvor podem estar vindo aqui. Você permanece em pé, guarde só mais um pouquinho, vamos estar cantando o nosso hino.
estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos, Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Você sempre brilhando, somos testemunhas de Jesus. Sempre seremos mundo que tudo está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. ser testemunha. Ser testemunha, disse o Senhor. Falemos sempre de Jesus, sem temor. Você sempre brilhando, somos testemunhas de Jesus. Sempre seremos mundo que todos está na cruz. Só a igreja, mocidade. Moça. Todos juntos. Mocidade preta, brilhando, somos testemunhas de Jesus. Sempre seremos modo que todos estão na cruz. Agora só gratidão a Deus por mais uma conferência realizada. Dia 27 desse mesmo mês nós teremos congresso da federação. Os presidentes já estão informados do nosso congresso, onde será eleita a nova diretoria da federação e também serão apresentados os relatórios e todos aqueles trâmites da nossa mocidade. Peço que continue ainda no tempo, nós vamos tirar uma foto. Fica aí. Todo mundo aqui na frente? Venham aqui na frente, com máscara, prenda a respiração. Tirar uma foto aqui. Podem vir, gente. É.